Meus amigos, Flamengo campeão da Supercopa do Brasil. Acho que um título justo, foi bem melhor do que o Botafogo, mas jogo à parte, e eu vou falar sobre o jogo por alto, eu acho que o foco dessa conquista deveria ser o Bruno Henrique. Um cara gigantesco na história do Flamengo e que com esse título se tornou, ao lado do Arrascaeta, o maior campeão da história do Flamengo, o que não é pouca coisa. E é importante também falar do Filipe Luís, que neste momento tem mais títulos do que derrota. Já são 2 títulos e uma derrota só no comando do Flamengo. Acho que 2025 reserva coisas bem interessantes para o clube de regatas. E o Filipe Luís é um personagem bem interessante. Mas Bruno Henrique e Arrascaeta, que trajetória no Flamengo. Não é fácil você superar em títulos a maior entidade do clube, no caso do Zico, e eles em números conseguiram isso. Entra, acho que um ponto muito importante aqui, o 14º título do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, o 14º título do Arrascaeta com a camisa do Flamengo. O Arrascaeta começou no banco de reservas, né? Estreou como camisa 10 do Flamengo para a temporada 2025, entrando no segundo tempo, quando o jogo já estava ali mais ou menos definido. Mas essa marca, ela é muito importante, ela é muito grande, porque quem viu, quem testemunhou aquela era de ouro do Flamengo, parecia inatingível o que o Flamengo fez nos anos 80. Ali, de 80 a 87, parecia impossível que aquilo fosse ou igualado, ou superado, ou que alguém pelo menos fizesse cócegas naquele período. E essa geração de 2019, a era de ouro 2.0 do Flamengo, ela, em números brutos, ela supera aquele momento do Flamengo nos anos 80. Eu não estou comparando a importância histórica, acho que nada toca naquilo, né? Você tem ali um momento de renascimento de um clube, de uma refundação gigantesca do clube, marcando um período, não só esteticamente, mas como em título, em dominância, em ídolos, enfim, aquilo ali é intocável. Mas essa geração, ela chega próximo e coloca 2 desses caras no topo histórico de conquistas. E isso ninguém tira. Bruno Henrique e Arrascaeta são os 2 maiores campeões da história do Flamengo. E o Flamengo não deu a mínima chance. E o jogo terminou 3-1, mas poderia... O Flamengo poderia ter feito o placar mais elástico, né? Poderia ter feito até mais aí nesse Botafogo. E o que me chamou a atenção foi isso. Tava 2-0 o jogo, o Flamengo continuou com a mesma intensidade, com a mesma entrega. Parecia que o jogo tava 0-0. Isso o Filipe Luís trouxe de volta ao Flamengo, que o torcedor lembrava lá de 19. O Mauro César brincava aqui na Jovem Pan antes, o modo banana, tá ligado? Lembra? Tinha essa história. E o Flamengo hoje foi um domínio completo do jogo. O Filipe Luís vai nessa vibe. Ele já deu declaração. Jogador que não faz o que eu mando dentro de campo, sai. Não joga comigo. Tem que ser intenso o jogo inteiro. Tem que se movimentar, tem que seguir o estilo dele, né? Ele traz de volta esse estilo que o torcedor gosta, de um time ofensivo e um time que corre o jogo inteiro, que marca a saída de bola do adversário, que roda o campo, enfim. Ele colocou hoje um time sem um centroavante, que seria o Juninho, que foi contratado, mas ainda não está devidamente adaptado. Tomara que venha a se adaptar. A gente não sabe, né? É uma aposta, você não sabe o que vai virar, né? Mas ali, ele colocou um time diferente com o Bruno Henrique, mas ninguém ficava fixo, né? Talvez o Michael um pouco mais ali na esquerda, mas o Plata ficava na direita, no meio, na esquerda, não parava. Bruno Henrique também se movimentando. Enfim, é um time de muita movimentação, né? E um jeito legal de você ver jogar, né? O torcedor tá adorando esse começo do Filipe Luís e ele traz. Já fechou ano passado assim e começa o ano do mesmo jeito. Promete bastante. Vamos ver. O Bruno até citou, né, em relação ao futuro, quando os problemas vierem. Eu acho que essa questão aí tá muito na mão do Filipe Luís. Se ele conseguir fazer o time continuar nessa sequência, os jogadores comprando essa ideia dele e mantendo o Flamengo nessa pegada, eu acho que tem tudo para fazer um grande ano. Bruno Henrique e Arrascaeta se isolaram como maiores campeões da história do Flamengo.
14 títulos na conta do Bruno Henrique, 14 títulos na conta do Arrascaeta. A lista tem, com 13 títulos, Gabigol, Júnior e Zico. E com 12, tem o Diego Ribas e o William Arão. Então, Bruno Henrique e Arrascaeta. O Arrasca começou a partida no banco de reservas, ainda tá tentando pegar o ritmo, né? O Arrascaeta, né? Voltando de cirurgia, voltando de cirurgia, mas são jogadores que já estão na história do Flamengo, já deixaram a sua marca, são ídolos e deixando ainda mais agora, hein, Bruno Prado? Falando aí do Bruno Henrique, hoje o craque do jogo, acabou com a partida o Bruno Henrique, e o Flamengo, a gente estava comentando do Palmeiras sem o 9, o Flamengo também entrou sem essa referência hoje no comando do ataque, porque não tem o Pedro, o Juninho no banco, enfim, deu certo. Deu certo, sim, né? E até dentro do que a gente falou do Palmeiras, né? Fica essa coisa, tem que contratar. Não é assim, depende. Não tem tanta opção assim também. O Flamengo tá apostando no Juninho, que tava jogando no Azerbaijão. Pode dar certo, a gente ainda não sabe. Então, mas não é um nome que chega. Esse cara vai chegar aí, vai vestir a camisa e vai jogar. É uma dúvida, é uma interrogação, é uma aposta do Flamengo. O Pedro, sim, é um nome consolidado. Já tá no clube desde 2020, infelizmente teve uma lesão grave. E o time tá jogando sem esse 9. Até o ano passado tinha o Gabigol. Gabigol foi embora pro Cruzeiro. O Gabigol que tem até uma característica diferente. Ele pode ser o Bruno Henrique continuar fazendo gol assim, mas pode ser ele, né? Pode. Então dá pra jogar de diversas maneiras, né? O Felipe já jogou com alguns jogadores por ali. Ele já testou até o Alcaraz que tá saindo, ele já testou mais avançado. O Plata já jogou centralizado. Hoje eu vi uma formação ali com o Pulgar e o De La Cruz por dentro, o Gerson ali pela direita, mas assim, ele parte da direita para o meio, o corredor quem faz é o Wesley com muita liberdade quando o time está atacando para subir, para fazer aquele corredor pela direita, o Michael mais aberto na esquerda, mas também o Alexandre ultrapassando em alguns momentos, e uma dupla de ataque por dentro, né? O Plata e o Bruno Henrique. O Plata partindo mais da direita, mas eu vi o Plata mais como uma dupla do Bruno Henrique. O Bruno partindo da esquerda para dentro, o Plata da direita para dentro. Eu interpretei mais como uma dupla. Tanto que quando entra a Arrascaeta, entra no lugar do Plata. Aí ele passa a ter um meia e mais um jogador de frente. Aí, se não me engano, até o Juninho já estava em campo no lugar do... Ou, se não estava, entrou um pouco depois no lugar do Bruno Henrique. Então, é um Flamengo que tem algumas alternativas. Gerson, mais uma vez, jogando muita bola. Sem o Pedro, acho que esse é o cara diferente do Flamengo. O Arrascaeta e o Bruno Henrique são ótimos, históricos, como você acabou de falar, mas são jogadores que convivem com problemas físicos e até por isso está tendo esse controle em relação ao Arrascaeta.